voltando então para a segunda parte da nossa aula. E na Libras continua com a gente o Éder e a Cris, tá bom? Eles continuam com a gente aí. Tainara, qual que é a sua pergunta? Porque você falou assim, professora, me responda, por favor. O que você quer que eu responda? Coloque aí, tá bom? Então, continuando. Na primeira parte, nós vimos aí, revimos os textos jornalísticos, focamos na reportagem, observamos aí a capa da revista Minas Faz Ciência e agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a leitura da reportagem e comentar sobre como esse assunto é desenvolvido na reportagem, a gente pode relacionar com a capa que nós avaliamos, tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá, deixa eu passar aqui para vocês. Então, aqui tinha a capa da revista aí para vocês, a capa verdadeira, original, e aqui uma que eu produzi pensando no podcast que nós ouvimos, tá bom? Vamos lá, então, para a leitura? Deixa eu ver aqui, Tainara, cadê a sua pergunta? Porque senão depois se perde aqui no meio das outras coisas que os colegas vão colocando. Vamos lá. O universo fica logo ali. Então, que nome que nós damos aí ao título? Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Caneta. Então, temos a manchete, né? O universo fica logo ali. E aí temos um subtítulo, ou a linha fina, que vai acrescentar informações a este título, né? Porque ele está muito amplo. O universo fica logo ali? Tá, o que nós vamos falar, então? Novas tecnologias e o sonho de se aproximar do desconhecido levam o ser humano a ampliar suas viagens pelo espaço sideral. Então, aqui, ó, novas tecnologias, né? Por que as novas tecnologias? Porque elas auxiliam aí nessas descobertas. Se vocês pesquisarem na última semana, né? Um telescópio aí utilizado pela NASA, ele divulgou imagens, as melhores imagens já registradas até agora do universo. Muito, muito lindas. Então, isso vai ampliar aí o conhecimento sobre o universo, vai facilitar as pesquisas. Pesquisem aí que vocês vão ver. Tenho certeza que irão gostar das imagens que verão, tá bom? Então, as novas tecnologias, é disso que a gente está falando. Então, a questão do computador, da internet, ir aprimorando aí os telescópios, né? E dentre outros, tá? Tem sonda também que eles falam. Enfim, todos lá os aparelhos que a NASA e outras instituições utilizam aí para a pesquisa, né, do universo, tá? Então, as novas tecnologias e esse sonho, né, que sempre esteve aí no ser humano de descobrir, ir além, né, pensando aí na ciência em si e também naquelas questões mais místicas que nós temos também, tá bom? Então, vamos lá. Há quase 60 anos, o ser humano viajou para o espaço pela primeira vez. O sortudo? Um cosmonauta, o astronauta da Rússia chamado Yuri Gagarin, a bordo da nave Vostok 1, no dia 12 de abril de 1961. Ele não foi para muito longe, nem ficou ali por muito tempo. Deu uma volta ao redor da Terra e voltou para cá em menos de 2 horas. Tal missão foi rapidinha, contudo, abriu caminho para nossas viagens a outros cantos do universo. Retomando aqui um pouquinho, então, da questão da linguagem a ser utilizada, né? Então, lembra que nós falamos? Os textos jornalísticos têm uma linguagem mais formal, mas dependendo do meio em que ele está inserido, do público-alvo, a gente terá aí algumas modificações no texto, né? Então, por ser um público infanto-juvenil, a gente utiliza essa linguagem aí um pouco mais fácil, né? E também, no caso aqui, o rapidinho, né? Para dizer aí que foi uma viagem rápida. E o uso aqui das aspas para marcar que é uma expressão, tá bom? Continuando. Quando sair do planeta ainda era um sonho muito distante, o ser humano olhava para o espaço com curiosidade. Conhecer o universo, afinal, é saber mais sobre a gente. De onde viemos? Para onde vamos? Desde 1961, pisamos na Lua, olhamos lá de fora para a Terra. Criamos a Estação Espacial Internacional, onde vários astronautas moram por alguns dias. E lançamos vários satélites que aproximam de nós os lugares distantes. E nunca deixamos de lado a ânsia por desvendar o que existe lá no alto, tá? No entanto, muita coisa mudou.
Para além da ciência, as viagens espaciais têm outros objetivos. O homem pensa em usar o espaço como forma de ganhar dinheiro. Já existem empresas, por exemplo, para a mineração de asteroides, diz Renato Las Casas, professor do Departamento de Física na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Aqui a gente sempre comenta com vocês, né? Então, no mesmo texto, nós temos aqui a utilização das aspas de duas formas diferentes, né? Aqui é só para marcar, então, a expressão, né? Para dar destaque a essa expressão aí, por não ser comum no texto jornalístico. E aqui, para marcar, deixa eu colocar aqui de uma forma melhor para vocês, porque acabou apagando. As aspas aqui, nesse caso, é para marcar o que a gente já falou para vocês? A fala, né? Então, como temos um texto aí jornalístico, nós não podemos utilizar o travessão, né? Assim como nos textos narrativos aí, nas fábulas, nas crônicas, entre outros. Então, no gênero jornalístico, nós marcamos a fala aí com as aspas, tá bom? Há uma outra forma também, mas o mais comum é marcar utilizando as aspas. E também, por ser uma reportagem, foi utilizada aqui a fala de um especialista para reforçar tudo o que já foi dito anteriormente, que no caso é o professor, deixa eu ver o nome dele, Renato Las Casas, tá? E de uma instituição de renome, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Embora vocês estejam aí no 6º ano, eu acho super interessante vocês já irem conhecendo essas instituições, porque, gente, ó, passa muito rápido. E eu lembro quando eu estava no 6º, eu não tinha essas informações, quais universidades nós podemos conhecer, e essa é uma universidade pública, né? Ou seja, se você conseguir aí o acesso através das provas, você terá um ensino gratuito e de qualidade. Então é legal vocês já irem conhecendo essas instituições, tá bom? Outra aposta é o turismo. Há algum tempo, era difícil imaginar que uma pessoa comum, que não é astronauta, poderia ir ao espaço. Quem sabe, daqui a 20 ou 50 anos, poderemos dar uma voltinha na Lua? Pergunta o professor. Então, de novo aqui, ó, o uso, né? Deixa eu ver aqui, cadê onde ela termina? Das aspas, né? Marcando aí a fala do professor. Então, temos aqui as aspas, o verbinho aqui, né? Do perguntar. Então, para indicar que é uma pergunta aí reflexiva do professor, tá bom? Para a gente ir imaginando, será que daqui 20 aí ou 50 anos a gente vai conseguir ter esse turismo aí no espaço, tá bom? Deixa eu ver o que eu posso mais comentar para vocês aqui. Eu esqueci de falar, ó, que diferente da notícia que eu já comentei com vocês, a notícia não é assinada, mas a reportagem sim. Então, quem produziu a reportagem foi a Luísa Lages, tá bom? Isso também é importante aí para vocês saberem quem é esse jornalista, até pesquisar sobre ela, tá? Então, vamos lá para algumas perguntinhas do texto. Então, a primeira. A partir da leitura que fizemos, responda. Qual o assunto principal do texto lido? E B. De que forma o assunto foi desenvolvido na reportagem? Ou seja, como é que foi sendo tratado esse assunto do espaço, da visitação, tá bom? Vamos lá, então. 2 minutinhos para vocês responderem.
Voltamos, então. Temos aqui algumas respostas. Eu vou ler, mas aí depois aqui eu digo se está correto ou não. Mas eu vou fazendo a leitura aí da contribuição de vocês, tá bom? Murilo, que o homem foi para o espaço e depois para a Terra. Foi lá e voltou, né? Você quis dizer. Depois, a Ana Beatriz, a Gabriela, Larissa, Gabriel colocaram estrelas. Será que tinha um destaque aqui no texto falando sobre estrelas? Deixa eu ver o que mais. Vamos lá. O Gabriel colocou o universo de forma bem clara. Então, está falando sobre o universo. Deixa eu ver quem mais aqui tem alguma diferente. Tananã. Estrelas também aqui. A Laís colocou. Depois a Emily colocou estrelas. Vamos ver aqui as possíveis respostas e aí nós voltamos lá no texto, tá bom? Vamos lá. Então. O assunto principal do texto é a evolução das pesquisas e das viagens espaciais. Eu vou voltar lá no texto com vocês. Vamos lá. Ó. Então, a gente tinha o subtítulo que já trazia algumas informações para vocês, tá bom? Novas tecnologias e o sonho de se aproximar do desconhecido levam o ser humano a ampliar suas viagens pelo espaço. Aí ele vinha falando um pouquinho aqui sobre como se iniciou, quem foi a primeira pessoa aí a fazer, né, uma visita ao espaço, tá? Depois, aqui neste parágrafo. E aqui também, ó. Para onde vamos? Desde 1961, pisamos na Lua. Olhamos lá de fora para a Terra. Criamos a Estação Espacial Internacional, onde vários astronautas moram por alguns dias. E lançamos vários satélites, que aproximam de nós os lugares distantes. Nunca deixamos de lado a ânsia por desvendar o que existe lá no alto e além. Então, ele inicia falando aí, então, quem foi essa primeira pessoa, como que foi essa primeira viagem, claro que de forma bem simples. E ele diz o quê? Ela, né, a Luísa. Que a partir dessa primeira viagem, nós fomos aprofundando esse conhecimento, melhorando, né? Então, traz essa questão aí de como nós fomos evoluindo nessa pesquisa, tá? Por isso que eu sempre falo para vocês fazerem o quê? Marcarem aí, irem grifando, né, os trechos do texto, que fica mais fácil para vocês responderem depois. Então, a resposta... O assunto principal do texto é a evolução nas pesquisas e das viagens espaciais. Então, quanto mais viagens nós temos, quanto mais pesquisas, mais aprofundamos o nosso conhecimento sobre o universo, tá bom? E na B, de que forma o assunto foi desenvolvido na reportagem? Então, para desenvolver a reportagem, o repórter faz uma linha do tempo das descobertas humanas em relação ao universo. Como eu falei para vocês, num primeiro momento, nós temos aí falando quem foi a primeira pessoa, como é que foi essa primeira viagem, né, ao universo. Depois ele fala quando o homem pisou na Lua e, enfim, como isso tudo foi se aprofundando. Então, pega lá uma linha do tempo, como ele disse, né, o primeiro, depois como isso foi se desenvolvendo, os satélites, enfim, tá bom? Então, na tela para eles darem um print... Tem um print, deixa eu ver se tem alguma pergunta. A produção já pode deixar preparado o vídeo, daqui a pouquinho eu vou pedir, tá bom? Então, deem aí o print, né? Ok. E aí, reforçando o conceito de reportagem. Então, além do que eu falei para vocês, vocês já viram e lemos aqui nessa reportagem, agora vocês vão assistir a um vídeo, depois nós voltamos e comentamos, tá bom? Vamos lá, então? Oi, como vai? Tudo bem? Olha, eu quero começar essa aula pedindo para você pensar na seguinte situação. Olha, você chega na escola um dia e todos os seus colegas estão comentando sobre hackers, crackers, e você não está entendendo nada. Aí você pergunta de onde é que eles tiraram essa história toda e um colega diz assim para você: você ainda não leu? Saiu lá na versão online da revista Minas Faz Ciência. Aí você já fica curioso. Assim que você chega em casa, o que você faz? Você acessa a revista online e encontra a tal da reportagem. Opa, pera lá. Você sabe o que é uma reportagem? Então, reportagem é um gênero textual jornalístico.
O intuito da reportagem é informar e, ao mesmo tempo, levar o leitor a uma opinião sobre os fatos ali descritos, a formar uma opinião sobre esses fatos. A reportagem pode ser um texto informativo, mas pode ser também um texto expositivo, ou um texto descritivo, ou um texto narrativo, ou um texto diretamente opinativo, mas tem características próprias. Toda reportagem tem um título e, às vezes, subtítulos. Elas podem ser escritas tanto em primeira quanto em terceira pessoa. Tratam normalmente de temas atuais, de caráter social, político, econômico. Na verdade, podem tratar de qualquer assunto. Usam uma linguagem simples, afinal, seu principal objetivo é informar. Mas fazem isso de uma forma formal. Usam a linguagem formal, uma linguagem mais cuidada. As reportagens normalmente também são assinadas, ou pelo jornalista que a escreveu, ou pelo veículo de comunicação que a publicou. Vamos ver essa reportagem sobre hackers e crackers que os seus colegas estavam comentando naquela situação que abriu a nossa aula? Olha, aqui dá para ver 2 páginas que abrem essa reportagem. A imagem é meio pequena, acho que não vai dar para ler não, então não se preocupa que eu conto para você o que tem nela. Olha aqui, esse é o título da reportagem. O que os olhos não veem. É bacana ver assim, né? Porque tem uma ilustração, tem as cores. O layout é um jeito de chamar a atenção para uma reportagem. E aqui a gente tem um layout bem simpático, né? Bom, aqui então tem o título, que a gente também pode chamar de manchete. A manchete é o título da reportagem, o que os olhos não veem. Bom, e aqui ó, a gente tem um subtítulo. O mundo virtual é incrível, mas cuidado, tem gente te observando. E esta reportagem é assinada, ó. Aqui tem o nome do jornalista que escreveu, Bruno Ribeiro. Olha, o texto começa assim. Tenho certeza de que você já teve... Viu só? O jornalista usou a primeira pessoa no seu texto. Se continuarmos a leitura, veremos que ele usa uma linguagem formal, mais simples, clara e objetiva. Ele explica o funcionamento da internet e revela como os hackers e os crackers trabalham para obter informações super secretas escondidas na rede. Aliás, você sabe a diferença entre hacker e cracker? Então, ambos são pessoas que vasculham a internet e usam as falhas de segurança dos sites para obter alguma informação. Os hackers podem tanto trabalhar de uma forma legal, ética, descobrindo os problemas da rede para ajudar no seu conserto, quanto agir de uma forma antiética e ilegal, aproveitando essas falhas para tirar proveito do que os usuários estão fazendo ali na internet. Tá? Quando o hacker age dessa forma, dizemos que ele é um cracker. Mas voltando. Essa reportagem da revista Minas Faz Ciência traz informações sobre a internet, sobre a atuação dos hackers do bem e dos hackers do mal, e dá algumas dicas de como a gente pode navegar pelos jogos, pelos sites, pelas redes sociais de uma forma mais segura. É, portanto, uma reportagem informativa, mas também apresenta dados sobre segurança na internet. Então, tem um caráter descritivo. E mostra como os hackers agem. Então, também tem o seu lado opinativo. O que a reportagem pretende? Apresentar um fato e fazer o leitor refletir. Será que eu estou usando a internet de forma segura? O que eu posso fazer? Através dessa informação, a reportagem leva à reflexão, e a reflexão ajuda a formar uma opinião. É importante tomar cuidado quando se usa a internet. Legal, né? Agora, só mais uma coisinha, hein? A gente às vezes confunde reportagem com notícia. A notícia também é um gênero textual jornalístico e também tem o objetivo de informar. Mas, diferentemente da reportagem, a notícia não traz opiniões. Ela é sempre informativa e é impessoal. Ou seja, as reportagens podem ser escritas em primeira pessoa, mas as notícias, não. Elas vão ser sempre em terceira pessoa. Além disso, as notícias são mais curtas que as reportagens e não são assinadas. Bom, tenho certeza de que você entendeu as características de uma e de outro gênero. E quando estiver lendo um texto jornalístico, vai perceber exatamente o que é reportagem e o que é notícia. Espero que você tenha gostado dessa aula. A gente se vê por aí, tá? Até mais! Vamos lá, então. Antes de retomarmos aí o conteúdo, abrindo um parênteses aqui, né? Fazer um comentário sobre o chat. Então, tem um aluno aqui que ele falou que, neste momento da aula, ele está jogando, acho que é Fortnite. Talvez se você tivesse jogado menos, você não estaria aqui na recuperação, né? Então, preste atenção aí no conteúdo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida.
Então, os outros alunos que estão participando, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui. E um outro comentário também. Pô, mas quem não sabe o que é reportagem no 6º ano? Então, a gente tem comentado muito com vocês que não tem problema nenhum não saber, né? O problema talvez seja estar jogando no momento da aula, brincando, usando o chat para o que não é adequado, tá bom? Então, vocês têm aí 8 minutos para recuperar o que vocês perderam aí brincando e fazer as perguntas aqui no chat adequadas à aula, tá bom? Então, como nós vimos aí no vídeo que a gente colocou para vocês, a reportagem, vamos pensar aí na reportagem televisionada, né? Então, aquela assim que a gente tem os jornalistas ali, entrevistando as pessoas, enfim, porque como ela é mais ampla, né? Então, a gente pode ali fazer essa entrevista. Então, pensem aí num assunto em destaque no momento. Vamos pensar na adoção, né? Na adoção de cachorros e gatos, por exemplo. O professor André já trabalhou no 7º ano um pouquinho sobre a adoção de pets, né? Que cachorros são mais adotados que gatos. Enfim, a gente pode fazer uma reportagem pensando o porquê disso, né? Por que será que cachorros são mais adotados do que gatos? Então, para eu saber disso, eu preciso fazer o quê? Uma pesquisa. E como que essa pesquisa pode ser feita? Eu posso utilizar um outro gênero, que no caso seria a entrevista que nós já comentamos com vocês, certo? Então, eu posso fazer uma pesquisa de campo aí em abrigos de animais, deixa eu ver onde mais, a gente pode em ONGs, tá bom? E fazer uma pesquisa, por que será as pessoas que deixam aqui os animais para serem adotados, né? Qual que é o perfil dessas pessoas? Qual é o perfil de quem adota cachorros? Qual que é o perfil de quem adota gatos? Enfim, pensar aí nas questões culturais também. Então, olha só como é muito amplo para a gente produzir uma reportagem. E, ao mesmo tempo, eu posso fazer a busca aí na internet ou em outros meios de notícias sobre esse assunto, que tem sim, muitas, né? Então, eu posso utilizar outros textos jornalísticos, outros gêneros, para então produzir a minha reportagem. E aí, então, se a gente pensar numa reportagem televisionada, a gente pode colocar alguns trechos dessa entrevista, né? Em que eu estou ali entrevistando essa pessoa, que serve como uma coleta de informação, tá? Coleta de informações sobre o assunto. A notícia, como nós comentamos com vocês também, quando passa um tempo, ela serve aí como relato histórico, né? Sobre como naquele momento esse assunto foi tratado, tá? Então, a gente pode pensar aí numa linha histórica também. Será que, mesmo hoje, aí, as pessoas adotando mais cachorros do que gatos, será que pelo menos esse número aumentou? Né? Há 10 anos aí, os gatos eram menos adotados ainda, tá? E a gente pode vir traçando aí o perfil dessas pessoas. Então, observem como exige muita pesquisa, tá? E na reportagem televisionada é legal que a gente consegue aí brincar um pouquinho mais, dialogar, fazer um jogo com imagens. Se a gente tem aí o texto escrito, eu já fico um pouquinho mais limitado, pensando aí no texto impresso. Porque, de novo, hoje com as novas tecnologias, se eu tenho uma reportagem aí no meio digital, é legal que nós temos o quê? O hiperlink, né? Então, eu tenho ali já uma palavrinha em destaque, eu clico ali, já me leva para uma outra informação. Então, a reportagem, mesmo que escrita no meio digital, é muito mais amplo. Eu posso até clicar ali, puxar um videozinho, enfim, essa dinâmica é muito maior, tá? E já na escrita, como é que eu posso fazer isso? Pensando lá no que a gente viu aqui nas capas, né? Então, eu vou brincar muito mais aí com as imagens, né? Que imagens que eu posso utilizar para chamar a atenção do leitor, tá bom? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida aqui pelo chat. Vamos lá. Aqui, Isabelle, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Eu vou falar a partir do que eu imagino que seja. Se não for, aí você pergunta de novo, tá bom? E quando a gente não tem muita pergunta para fazer uma entrevista? A entrevista, Isabelle, ela vai exigir muito aí de pesquisa, né? Então, se eu estou produzindo ali uma entrevista e eu não tenho pergunta, pode ser que o que aconteceu, que eu não fiz essa pesquisa antecipada, né? Porque a gente falou para vocês que se eu for entrevistar aí, vamos pensar num jornalista em destaque, né? Eu preciso
pensar, esse jornalista, ele é o quê? É um jornalista investigativo, é um jornalista aí dos meios digitais, do meio televisivo, a carreira dele, durante a carreira, ele foi modificando o estilo de notícias, reportagens que ele produzia. Ele é do rádio, ele é da TV, ele gosta dessa questão das novas tecnologias, então assim, vai exigir muita pesquisa, tá? Então, se eu chego numa entrevista e não tenho ali muitas perguntas, pode ser que eu não preparei de forma adequada, tá? Então, para que você tenha aí muitas perguntas durante a entrevista, exige o quê? Uma pesquisa sobre o assunto e a pessoa que você irá pesquisar. E também sempre você tem que pensar nas possíveis respostas dessa pessoa, né? Ah, então se ela responder isso ou ele, eu posso fazer essa outra pergunta. Então, vou perguntando em cima, né, do que a pessoa vai responder. Então, tenho que ter a hipóteses das possíveis respostas da pessoa. E pensar sempre em perguntas abertas. O que são perguntas abertas? Aquelas que a pessoa tem que responder aí de uma forma mais ampla. Não dá para ela responder sim ou não. Porque se nós elaboramos perguntas de sim ou não, realmente vai ficar ali parada, né? Vai acabar a minha entrevista, não vou conseguir coletar o máximo de informações que eu preciso, tá bom? Veja aí se eu conseguir tirar a sua dúvida, tá? Vamos ver se tem aqui mais alguém. Eduardo, esse conteúdo do texto jornalístico a gente sempre vai retomando. Você está perguntando se é do 5º ano também. Aí a gente vai aprofundando. Então, por exemplo, agora vocês estão vendo aí essa reportagem aqui do Minas Faz Ciência, que está numa linguagem mais para a idade de vocês. Mas quando vocês estiverem lá no 8º, no 9º e no ensino médio, provavelmente o professor vai utilizar com você uma revista que já vai ter uma outra linguagem, tá? Então, sim, a gente trabalha o mesmo conteúdo, mas ampliando, indo para outros caminhos, para outros trechos, tá? Então, por exemplo, aqui, o professor pode trazer uma entrevista para vocês, utilizando uma reportagem da NASA ou de outra instituição, e aí pode trabalhar junto com o professor de inglês e vai ampliando aí as informações, tá bom? Então, por hoje é só, deixa eu colocar aqui para vocês o que nós vimos hoje. Então, revimos a definição de textos jornalísticos, analisamos a estrutura da reportagem e observamos os possíveis caminhos para a leitura crítica de uma reportagem, tá bom? Então, muito obrigada a todos, aguardo vocês amanhã e até a próxima. Tchau, tchau.